Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar início à nossa quarta aula do nosso curso de LaTeX, tá? Essa será a nossa última aula contendo conteúdos, tá, a respeito do LaTeX. Amanhã, como eu já vim falando há alguns dias, vai ser a nossa atividade final, tá? No qual vocês vão estar respondendo algumas atividades que a gente separou, né, a respeito de tudo que a gente viu no nosso curso, tá? Trabalhando com formatação, enfim, nós vamos dar um template, tá? E vamos dar algumas atividades para vocês fazerem em cima dele, beleza? Mas então, nossa aula de hoje, né, um pouco diferente das outras, vai ser um pouco mais curta, tá? Por conta do conteúdo em si, que não é tão extenso, e por conta dos comandos, né, que são também um pouco mais simples, mas não deixam de ser muito importantes para o LaTeX, tá? Na verdade, um dos mais importantes, né, comandos que a gente vai estar aprendendo aqui nesse curso, tá? Então vamos ver o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar somente sobre o sumário, como está criando ele e organizando esse nosso sumário. Vamos ver também índice remissivo, como criar, né, selecionar as palavras específicas e construir o nosso índice remissivo e nossas referências bibliográficas, tá? Outra coisa, qualquer dúvida, só mandar no chat, a gente já sabe como funciona. Se quiser contribuir para a aula também, pode mandar no chat e assim a gente segue a nossa aula, tá? Então vamos lá, o sumário, né, durante o processo de digitação de uma monografia ou de um livro, um dos empecilhos mais frequentes é a construção do sumário. Em alguns processadores visuais de edição de texto, essa tarefa requer um pouco mais de conhecimento do usuário. No LaTeX, o sumário é feito facilmente através de um único comando. No caso é */ Table of Contents, que deve ser colocado logo após o Begin Document e o sumário é gerado automaticamente. Então, pessoal, né, essa aqui, ele está falando de um problema, né, que acontece em alguns editores de texto, né, que no caso é a construção do sumário, que acontece porque, por exemplo, no Word, né, requer um pouco mais de conhecimento do usuário para estar criando o sumário. Não é qualquer pessoa que consegue criar de maneira correta um sumário, né, até porque é um processo um pouco mais trabalhoso. No LaTeX, né, a gente já tem bem menos trabalho, pelo simples fato de ele ser criado através de um simples comando. Então, no caso aqui, o comando é */ Table of Contents. A gente inserindo esse comando, automaticamente o LaTeX já vai gerar o nosso sumário e formatando da melhor maneira, tá? Lembrando, ele precisa ser inserido logo após o Begin Document, tá? Que é o início do corpo do nosso documento, tá? Como vocês estão vendo aqui. Aqui no texto também podem ser adicionados comandos que determinam os itens que aparecerão no sumário, que no caso, né, é nosso capítulo, seção, subseção e subsubseção. São com esses itens aqui, pessoal, que nós vamos determinar a organização do nosso sumário, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Abre o nosso overleaf. Aqui, ó, se a gente vir no começo do documento, tá, que a gente vem construindo ao longo das aulas, a gente vai perceber que não tem sumário. No entanto, ao longo do documento, a gente foi inserindo aqui, ó, nossas seções. Perdão, deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar essa aqui. Sempre esqueço de aumentar. Acho que agora foi. Dá para ver legal aí, pessoal? Precisa aumentar mais? Ou vocês estão conseguindo enxergar legal aí? Tanto o código como o arquivo de saída aqui. Beleza, então vamos lá. Então, a gente pode ver, né? Não tem o sumário, então nós fomos delimitando ao longo do trabalho com as nossas seções, subseções e subsubseções, tá? Isso a gente pode ver até mesmo aqui no código, que ao longo do nosso trabalho, né, nós fomos organizando aí. Aqui, ó, nossa seção, por exemplo, aqui no código, tá? Que no caso aqui, ó, seção 1, aula, introdução, estrutura geral do documento. Aí, subseção, a nossa lista. Cadê? Ah, não, pulei aqui, ó. Subseção, quebra de linha. Aí, 1.1, quebra de linha. Então, são essas seções, subseções, subsubseções, e no caso de livro,
e relatórios, que nós vamos utilizar o capítulo, tá? Que nós vamos estar organizando nosso sumário. Por isso, quando nós formos gerar ele através do comando _ table of contents, ele já vai estar todo organizado, baseado nessas nossas marcações aqui, tá? Das seções e subseções. Então, agora nós vamos gerar nosso sumário e vocês vão ver como isso é bem simples aqui no LaTeX, tá? Diferente de outros editores de texto. Então, eu venho aqui no início do documento, tá? Aqui, ó, no Begin Document, que aqui é o início do corpo do meu documento. Eu vou inserir o comando para ele adicionar o meu sumário. Bem simples, _ table of contents. Perfeito. Inserir o comando, ele já vai gerar todo o sumário para a gente de maneira simples e rápida. Vamos compilar aqui para a gente visualizar isso. E aqui, ó, como vocês podem ver, ele já gerou aqui para mim todo o meu sumário, tá? Baseado em todas as seções, subseções e subsubseções que eu fui inserindo no texto. Aqui, ó, percebam como ele já, né, organiza tudo perfeito para a gente aqui, ó, já faz a formatação, já coloca o número de páginas. Um trabalho aí que, se nós fôssemos fazer em outros editores, ia demorar bastante, né? Ia consumir bastante tempo aí da gente estar desenvolvendo o trabalho. No LaTeX, não. Basta um comando e está pronto aqui o nosso sumário, ó, subseção, seção 2, na verdade, ambiente matemático. Ele já põe a subseção, subsubseção, a página que ela está inserida, seção 3, seção 4, e aqui, ó, na próxima página ele já dá início aqui. Então, vocês viram como é bem simples, tá? Outra coisa interessante é que quando a gente fizer o download desse nosso documento aqui em PDF, né, e a gente for visualizar ele por um visualizador de PDF, vai estar destacado aqui, né, cada item desse aqui do nosso sumário, para que, por exemplo, eu quero visualizar aqui 1.3 alinhamento. Então, eu vou só clicar e já vai me direcionar rapidamente para essa subseção aqui. Então, é muito bacana estar utilizando aqui esse sumário do LaTeX, tá? Então, bem simples, vimos aí como criar o nosso sumário. Lembrando que a organização, tá, pessoal, nós vamos definindo, mais uma vez, na seção, subseção, subsubseção, ao longo do documento, tá? O resto quem faz é o próprio LaTeX. Então, tranquilo aí, geração do sumário bem simples. Vamos dar continuidade aqui, tá? Índice remissivo, tá? Livros, teses e demais textos longos podem incluir um índice de palavras importantes ao final do documento para facilitar a consulta por parte do leitor. Para fazer essa tarefa, no LaTeX, usamos no preâmbulo do documento o pacote make IDX. E em seguida escrevemos make index para habilitar os comandos de indexação. Então, pessoal, pode ser, né, que nem todo mundo saiba para que serve o índice remissivo. Deixa eu ver. Basicamente, ao final do documento, né, até mesmo após as referências bibliográficas, se eu não estiver enganado, vão ser gerados, né, inseridos, na verdade, algumas palavras, né, palavras-chave que vão estar ao longo do nosso documento, né, que vão facilitar aí para que o leitor, na hora de procurar alguma palavra específica, vamos dizer, algum assunto específico, ele encontra de maneira mais simples. Então, a gente está criando isso no nosso documento LaTeX, né? Primeiro, nós vamos ter que criar, quer dizer, inserir, né, o pacote make IDX, tá? Para ele poder inserir esses comandos no LaTeX. Em seguida, nós vamos habilitar os comandos de indexação do índice remissivo através do comando _ make index, tá? Vamos fazendo passo a passo, né, para a gente ir entendendo toda a construção do índice remissivo, tá? Deixa só eu... Vou só colocar aqui no capítulo 4, tá? Para a gente... Para quando eu enviar para vocês ficar organizado aqui, tá? Rapidinho. Não tem exemplos a gente fazendo aqui, né? Os exemplos, na verdade, já vão acontecendo no documento. Não vai ter muito que se inserir aqui no capítulo 4. Então, eu vou só adicionar aqui uma lista com os conteúdos da aula.
Remissivo. Referências bibliográficas. Beleza. Só para ficar organizado aí. Então, beleza. Para a gente estar criando o nosso índice remissivo, tá? Vamos só ver aqui, ó. Chega no fim, não tem nada após aqui a nossa seção 4. Então, nós precisamos criar o nosso índice remissivo. Primeira coisa, nós temos que inserir o pacote make IDX no preâmbulo do nosso documento, tá? Então, vamos lá no preâmbulo. Vamos inserir o pacote. Quando eu for enviar para vocês, eu vou deixar comentado, tá, ao lado dos pacotes, para vocês sabendo para que serve cada um deles, tá? Então, vamos inserir o pacote. Use package. O nome do pacote, make IDX, tá? Aqui, ó, já me dá aqui a opção. Pronto, inserir os comandos, inserir o pacote, tá? Só que ainda não está ativado os comandos de indexação. Para ativar os comandos de indexação, eu vou inserir o comando /, make index, tá? Lembrando, pessoal, atentem aqui. Não é preciso inserir o comando dentro do corpo do documento, tá? Ele pode ficar aqui, ele tem que ficar no preâmbulo, na verdade, tá? Então, aqui mesmo eu vou inserir o comando para ativar os comandos de indexação do índice remissivo. Make index. Então, pronto. Até aqui o que nós temos? Inserimos o pacote e ativamos os comandos, né? Vamos compilar. Beleza, até então não aconteceu nada. Os comandos estão ativos, mas nós ainda não criamos o índice remissivo. Vamos dar seguimento aqui para a gente ver os próximos comandos, tá? As palavras a serem incluídas no índice remissivo devem, ao longo do texto, serem destacadas com o comando /index e a chave, onde chave é a palavra de entrada do índice. Também podemos incluir uma subcategoria no índice usando /index, chave, a exclamação para separar e a subchave. Então, pessoal, para a gente estar selecionando as palavras que vão aparecer no nosso índice remissivo, nós vamos utilizar o comando /index, tá? E dentro das chaves nós vamos inserir a palavra que a gente quer que apareça no índice remissivo, tá? E aqui também nós podemos inserir uma subcategoria dessa nossa categoria principal. Aqui um exemplo, ó. No caso eu selecionei aqui a primeira palavra cor, /index cor. E aqui eu inseri uma subcategoria, né? No caso, /index cor, exclamação, amarelo. Então, se por um acaso esse leitor quiser, eu preciso achar em que parte do documento ele está falando sobre a cor amarela. Então, ele vai ver aqui no índice remissivo, cor amarela. Ele vai clicar e já vai direto para a parte que ele quer ler, tá? Então, nós vamos selecionar aqui algumas palavras no nosso documento, tá? Lembrando, geralmente são marcadas, né, algumas palavras-chave. Então, aí vai ficar a critério de vocês. Nós vamos selecionar algumas palavras aqui importantes do nosso documento. Deixa eu ver. Quebra de linha, vou selecionar. Você pode botar aqui no lado mesmo da palavra que você quer, /index, tá? Não tem problema. Esse comando aqui não vai aparecer aqui no documento, tá? Isso vai inserir a palavra no teu índice remissivo. Então, eu vou pegar aqui, ó, quebra de linha, inserir aqui dentro do meu index, tá? Então, pronto, já selecionei a quebra de linha. E você vai continuando aí selecionando as palavras-chave que você quer que apareçam no teu índice remissivo, tá? Vou inserir aqui listas. Só algumas para a gente estar visualizando aqui um exemplo, tá? Listas. Alinhamento. É dessa forma que você vai selecionando, tá? Digamos que eu quero inserir aqui uma subcategoria de alinhamento. Então, eu quero inserir no meu índice remissivo alinhamento centralizado. Então, você vai estar botando a subcategoria. Então, eu vou botar aqui, ó, exclamação centralizado. Aí, inserir a subcategoria de alinhamento aqui, tá? Lembrando, pessoal, isso aqui quem define são vocês, tá? Eu só preciso mostrar aqui o comando, que no caso é /index, mas
Quem define as palavras que vão aparecer no índice remissivo são vocês, tá? Deixa eu ver aqui mais. Tamanho da fonte, barra index. Dessa forma, vocês vão selecionando todas as palavras aí, tá? Beleza, selecionei algumas. Vou compilar aqui para a gente visualizar o que vai acontecer, tá? Compilei. No entanto, não apareceu nada ainda no nosso documento. Então, o que nós já fizemos até agora? Inserimos o pacote, ativamos os comandos e selecionamos as palavras. Então, agora nós só precisamos fazer a última parte, que é, de fato, gerar o nosso índice remissivo para ele aparecer com as palavras-chave aqui no nosso documento, tá? Para isso, nós vamos aqui para o próximo slide. Aqui, ó. Por fim, para que o índice remissivo apareça no final do documento, é necessário utilizar o comando _print_index. Então aí, galera, nós percebemos aí três partes diferentes para estar, três partes importantes, né, para estar se criando nosso índice remissivo, tá? Aqui tem um exemplo, tá, com todos os comandos, que fica mais fácil de a gente visualizar. Então aqui, ó, no caso, primeiro passo, inserimos o pacote makeDX aqui, tá? Em seguida, ativamos os comandos de indexação, no caso, com o comando _makeindex, tá? Isso tudo no preâmbulo, tá, pessoal? Preste atenção nisso. Aqui no corpo do documento, nós selecionamos as palavras que nós queremos inserir, tá? No caso aqui, ele selecionou cor, e aqui ele colocou cor e uma subcategoria amarela, tá? E ao final do documento, ainda aqui dentro do corpo do documento, tá? Ele inseriu o _print_index, que aí sim vai gerar o nosso índice remissivo, tá? Então só falta essa última parte pra gente, e vamos visualizar isso agora aqui. Então eu venho aqui no final do meu documento, tá? No código. Aqui, ó. Esse é o fim do meu documento, tá? Então, próximo ao fim aqui eu vou inserir _print_index, que no caso ele vai criar aqui o nosso índice remissivo e mostrar tudo que nós inserimos, todas as palavras que nós inserimos, tá? Então agora só resta compilar aqui, tá? E aqui, ó, ele gerou aqui na próxima página o nosso índice remissivo. Eu esqueci de atentar para um detalhe, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui, ó, tá em inglês, tá? As páginas que ele está gerando aqui para a gente, né, que são geradas automaticamente, tá? Aqui também no sumário, ó, ele colocou em inglês, tá? Porque eu estou gerando automático, mas eu esqueci de inserir um pacote. Aqui tem um pacote, tá? Eu vou até deixar também marcado aqui para vocês, que tudo que for em inglês, né, que é gerado automaticamente pelo LaTeX, ele deixa tudo em português. Então eu vou inserir aqui, né, atentem também aqui para esse pacote, que ele é bastante utilizado, tá? Vou inserir ele aqui. É o pacote Babel, tá? Ele vai deixar tudo que for em inglês do nosso documento em português, tá? Babel. E aqui nós precisamos especificar o parâmetro Brasil, tá? Para ele saber que nós queremos tudo em português. Aqui, ó. Atentem aqui, ó, como esse content, tá? Que no caso é sumário, em inglês vai virar sumário em português. Aqui, ó. Vou compilar pra gente. Aí, ó. Então, pronto. Tudo que for gerado automaticamente, que era em inglês agora, vai passar a ser português, tá? Então, feito isso, só a gente voltar aqui no nosso índice remissivo. Tá aqui, ó. Nosso índice remissivo pronto, tá? Lembrando, pessoal, ele já deixa aqui as palavras todas em ordem alfabética, tá? Tudo formatado pra gente. No caso aqui, eu só inseri poucas palavras, tá? Pra gente estar vendo um exemplo. Mas conforme a gente for inserindo, ele já vai organizando aqui as colunas, tá? Com as palavras. Observe que ele já deixa o número da página, tudo organizado pra gente. Então, galera, bem simples, tá? 3 passos simples aí pra gente estar criando o nosso índice remissivo, tá? Vamos recapitular só mais uma vez para fixar aí na memória de vocês. Primeiro passo, inserir o pacote makeIDX no preâmbulo. Em seguida, ativar os comandos de indexação com o comando _makeindex, tá? Segunda parte, selecionar as palavras ao longo do texto
com o comando contrabarra index, tá? Ou se a gente for inserir uma subchave, inserir a exclamação entre elas, tá? E por fim, para aparecer, para ele gerar aqui nosso índice remissivo com as palavras, utilizamos o comando contrabarra print index, beleza? Bem simples também, tá? E dessa forma nós criamos nosso índice remissivo, tá? Vamos seguir aqui para a última parte. E por fim, né, as nossas bibliografias, tá? Com o LaTeX, nós podemos utilizar, né, duas formas aí para estar criando as referências bibliográficas, tá? Com o The Bibliography e com o BibTeX. No nosso caso, nós vamos utilizar o BibTeX, né? Por ele ser o mais indicado para se estar utilizando e por ele ser o melhor para a gente estar inserindo nossas referências bibliográficas no LaTeX, tá? Aqui, ó, BibTeX. Uma das maneiras de produzir bibliografia é utilizando o banco de referências bibliográficas chamado BibTeX. Ele permite que sejam montados dados bibliográficos para posterior uso em seus documentos. Então, galera, basicamente ele é um banco de referências, tá? Do próprio LaTeX, tá? E ele que vai armazenar as nossas referências, tá? No caso, a gente vai criar um arquivo, tá? Que é somente para as referências e vai estar inserindo as nossas referências dentro dele, tá? Ele não vai ficar dentro do arquivo principal. Aqui o comando que a gente vai estar inserindo, tá? Eu acho melhor mostrar aqui para vocês passo a passo, tá? Então, beleza? Como a gente pode ver, não tem ainda as referências, tá? Então, vamos criar aqui. Para a gente fazer isso, nós vamos ter que criar um arquivo .bib, né? Que é somente para armazenar as nossas referências bibliográficas. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que criar um novo arquivo aqui nessa nossa aba, tá? Onde ficam os arquivos. Para a gente fazer isso, a gente vem aqui nesse ícone, ó, New File, clico aqui, você vai dar um nome, tá? Eu vou colocar aqui referências. E a gente vai mudar a extensão desse nosso arquivo. Ao invés de ser .tex, vai ser .bib, tá? BIB. Aqui, ó. A gente clica em criar. Aqui, ó, percebam que ele já criou aqui para mim o arquivo. Observem como o ícone dele já é diferente, porque ele já entendeu que aqui vão ser armazenadas as nossas referências bibliográficas, tá? Então, beleza. Deixa eu continuar os slides e a gente vai progredindo aqui, tá? Os comandos para estar criando a nossa referência, tá, pessoal? São esses aqui, tá? Contrabarra Bibliography Style, estilo, onde aqui nós vamos definir o estilo da nossa referência, tá? No próximo slide vocês já vão ver quais são os estilos que podem ser usados. E em seguida, contrabarra Bibliography, tá? Que aqui vai ser o nome do arquivo que está as nossas referências. No caso, né, referências.bib. Só que atentem aqui, ó. O arquivo não precisa estar com a extensão dele no nome, tá? A gente só vai chamar ele referências aqui e ele já vai entender, tá? Observação. O arquivo com extensão .bib deve estar no mesmo diretório que o arquivo .tex. Então, isso é muito importante também, pessoal. Só mostrar aqui para vocês. Nosso arquivo .bib, que é da nossa referência, ele tem que estar no mesmo diretório que nosso arquivo principal, tá? Por exemplo, se nosso arquivo principal estiver em uma pasta e o arquivo .bib não estiver nessa mesma pasta, pode dar algum problema, tá? Então, eles dois têm que estar no mesmo lugar, seja dentro de uma pasta ou não, tá? Vamos voltar aqui. Aqui os estilos que eu falei para vocês, que a gente pode estar organizando nossas referências, tá? No caso, plain é o mais usado. As entradas são colocadas em ordem alfabética. Então, se nós definirmos o estilo da nossa referência como plain, conforme nós formos enviando nossas referências, né, bibliográficas, elas vão ser organizadas na ordem alfabética, tá? Isso quem faz é o LaTeX automaticamente. Tem essa segundo estilo, tá? No caso, as entradas aparecem na ordem de citação no meio do texto. Então, com essa segunda forma, conforme nós formos citando o texto, é a ordem que ele vai ficar nas referências, tá? E esse último, semelhante aos anteriores, mas vem com os nomes abreviados. Então, né, tranquilo aí. E para citar uma referência no meio do texto, tá? Para a gente estar citando ela no meio do texto, nós utilizamos o comando _cite, tá? E aqui o identificador da nossa referência. Nós já vamos ver isso, tá? Na prática. E caso você queira inserir as referências que não forem citadas no meio do texto, quer dizer, caso você queira inserir referências que você não quer citá-las no texto, não quer que elas apareçam a citação no texto, você utiliza o comando _nocite e o identificador, tá?
Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa aqui é a estrutura que nós temos que desenvolver dentro do arquivo BibTeX, tá? Que no caso é o arquivo que nós acabamos de criar. A estrutura básica, tá, pessoal? No caso aqui, o tipo vai ser um artigo, um livro, um book, manual, enfim, seja o que for o documento de referência que você está utilizando, tá? Aqui o nosso código de referência, no caso o identificador dessa nossa referência, tá? E essa aqui é a estrutura base, tá? Todos esses índices que estão aqui, eles são basicamente os obrigatórios, tá? Existem outros, mas esses são os que são obrigatórios geralmente nos trabalhos, tá? No caso, o nome do autor, o título da obra, seja qual for, a editora, o endereço e o ano, tá? Então, basicamente, essa estrutura que nós vamos estar inserindo dentro do arquivo .bib, tá? Para a gente estar podendo citar posteriormente essa nossa referência no trabalho, tá? Então, agora que nós já temos isso em mente, vamos inserir isso no nosso arquivo, tá? Cadê referência.bib? Deixa eu abrir o nosso arquivo. Tá, nosso arquivo, a priori, está vazio, tá? Eu já separei aqui duas referências, tá? Montadinhas aqui, só para a gente visualizar um exemplo. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Show. Ver se vocês conseguem visualizar legal aqui. Então aqui, ó, acabei de inserir duas referências bibliográficas, tá? Aqui, ó, a estrutura básica que a gente viu lá. Claro que aqui tem algumas informações a mais, mas vocês podem estar inserindo, tá? Que elas são, normalmente, as informações que eles pedem, tá? Mas você pode sim inserir informações adicionais, tá? Então aqui, por exemplo, nessa primeira referência minha, o meu identificador vai ser aqui, ó, Sartoreto, tá? Quando eu for citar ela no texto, que eu for chamar ela pelo identificador, eu vou ter que chamar ela por esse nome aqui, ó, Sartoreto, tá? Aqui consta as outras informações, o nome do autor, né, Sartoreto, Mara Lúcia, etc. O título, Comunicação Alternativa, a URL, né, do site aqui. Lembrando que, se eu não estou enganado, isso aqui também não é obrigatório, mas você pode estar inserindo, tá? A data da URL, jornal e o ano 2016, tá? Então aqui nós temos uma referência já adicionada aqui no nosso arquivo .bib. Eu inseri também mais uma aqui, tá? Ó, no caso, o tipo dela é book, livro, no caso. O identificador dela é o Vygotsky, tá? É aqui o endereço São Paulo, o autor, publicadora, o título, o ano. Então aqui inserimos duas referências, tá? É dessa forma que você vai inserir. Percebam aqui a construção, tá? Utiliza aqui as chaves, tá? Para delimitar aqui os parâmetros do endereço, bairro, separado todos por vírgula, tá? Então, bem simples aí, tá? Você vai estar utilizando dessa forma. Mais para frente aí eu tenho aí um macete para vocês, também para estar construindo isso aqui de maneira bem simples, tá? Mas sim, vocês podem estar construindo também isso aqui direto aqui, tá? Digitando, normal, sem problema. A estrutura é essa, tá, pessoal? Então inserimos as nossas referências aqui no nosso arquivo .bib, tá? Percebam que ela não está no arquivo principal, tá? Criamos um arquivo só para as referências. Então, feito isso, eu vou compilar só para ele armazenar essas informações, tá? Ainda não vai gerar nada. Agora a gente vem aqui no arquivo principal, que é para a gente estar inserindo os comandos para estar criando a nossa referência de fato, a página com as nossas referências. A gente vem aqui no fim do nosso documento, né, que as referências normalmente ficam no fim. Aqui. Como nós vimos lá, tá? Quais são os comandos para a gente estar criando? Primeiro, contrabarra. Bibliography Style, para nós definirmos o estilo da nossa bibliografia. Aqui, Style. Aqui nós vamos utilizar os estilos. Normalmente, nós utilizamos o plain, né, que ele já vai deixar as referências em ordem alfabética, tá? Vocês definem como vocês querem usar. Eu normalmente utilizo o plain, para ficar tudo na ordem já. Beleza, agora nós vamos utilizar o comando contrabarra bibliography, tá? Que é para nós estarmos chamando, né,
nosso documento em que está as referências. Então, no caso, o nome que eu vou ter que colocar aqui é o nome do meu arquivo que eu acabei de criar para armazenar as referências. No caso aqui, ó, o nome do meu arquivo é referências, tá? Lembrando, não precisa inserir na hora de chamar aqui no Bibliography a extensão que é .bib, tá? A gente já vai colocar referências, ele já vai entender o que nós estamos falando, tá? Coloque aqui, ó, referências. Deixa eu ver se estiver tudo ok. Ele vai gerar aqui nossa página com a referência. Aqui, ó, ele gerou, tá? Só que ela está aqui na página, então nós vamos inserir aqui um comando aqui para ele ficar numa página só. No caso é o new page, contra a barra new page, tá? Eu mostrei para vocês. Só para ele ficar numa página destacada, tá? Então, vamos ver aqui. Agora sim. 4. Aqui numa página só para ele as referências, tá? Mas aí você pergunta, Igor, mas só que ainda não está inserido as referências que você colocou no arquivo .bib, né? No banco de referências. Correto. Isso porque nós precisamos citar elas no texto, tá? Isso nós vamos fazer através do comando cite para referências que a gente quer que apareça no texto e para o comando nocite para referências que a gente não quer que apareçam no texto e apareça somente aqui na página de referências, tá? Então vamos aqui, vamos selecionar um texto, né? Nosso documento não tem muitos textos, mas só para motivo de exemplo mesmo. Deixa eu ver aqui um textozinho. Alguma coisa para a gente estar inserindo uma referência. Aqui o alinhamento. Aí tem aqui umas letrinhas assim. Então, para me inserir, eu vou primeiro inserir uma que vai aparecer aqui, né? Marcar aqui no texto e uma que não vai marcar. Então, contra a barra cite. Aqui, ó. E observem que ele já vai me dar, né, os identificadores das duas referências que nós temos aqui no nosso arquivo, tá? No caso, Sartoreto e Vigotes. Lembrando mais uma vez, aqui, ó, nosso identificador, aqui, ó, da primeira referência, Sartoreto, e o segundo, Vigotes, tá? Então, por esses nomes que nós vamos chamar a referência no nosso texto, tá? Então, duas referências, vou chamar primeiro uma. Aí você cita aqui. Quando você começa já a escrever aqui, ele já dá algumas opções para a gente, né, que facilita. Vou botar aqui o Vygotsky, tá? Pronto, citei no texto, tá? Lembrando, dessa forma ele vai marcar e mostrar que tem uma marcação de referência no texto, tá? Vou até clicar aqui, compilar, para a gente ver ela aparecendo aqui, tá? Então aí, ó, citei a minha primeira referência. Percebam como ele já organiza todas as informações que nós inserimos lá no nosso arquivo .bib, tá? E já organiza tudo para a gente, o ano, o título, o nome do autor, tudo organizado, tá? A gente só precisa inserir lá da maneira correta e aqui ele já monta a nossa referência, tá? Na ordem alfabética. Então, tranquilo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele põe tipo um númerozinho aqui no nosso texto, tá? Indicando que foi citada uma referência. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. É aqui que nós citamos essa nossa referência, tá? Vocês conseguem ver? Foi aqui que a gente inseriu no código, tá? Agora eu vou inserir uma que não vai aparecer nada no texto, ela só vai aparecer lá nas referências, tá? Porque isso aí, quem vai definir também é vocês, se vocês quiserem que apareça no texto ou não, tá? Fica a critério de vocês. Então, o comando é bem similar ao cite, né? No caso é no cite, dessa forma não vai aparecer no texto e vai somente aparecer nas nossas referências. Então, contra a barra no cite. No caso aqui eu vou citar o Sartoreto, né? Que é a nossa segunda referência que a gente inseriu no nosso banco de dados lá, banco de referências, tá? Então, citei aqui o Sartoreto. Se eu compilar, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó, ele não apresenta aqui, só eu dei um espaço aqui. Ficou esse espacinho, mas ele não
apresenta nada no texto aqui. Beleza? Ó. E não apresenta nada no texto, né? Cadê? Vou mostrar para vocês aqui nas nossas referências. Ele só insere aqui a referência que nós citamos ou não citamos lá, aqui, ó, as duas referências, tá? Percebam que aqui ele já organizou, né, na ordem alfabética, anteriormente era o Vygotsky que estava em primeiro, né, depois nós inserimos a outra, e ele já organizou tudo para a gente. Então aqui, pessoal, de maneira simples também, criamos as nossas referências bibliográficas sem nenhuma dificuldade, tá? Vamos recapitular aqui para fixar isso também. Primeira coisa, a gente vai criar nosso arquivo de referências .bib, tá? Com extensão .bib, que é somente para as referências, tá? Vamos inserir as referências nele, igual como eu fiz aqui, ó. Eu inseri, né? Claro que isso vai depender do que vocês querem referenciar, seja um livro, um artigo, enfim, tá? A estrutura é essa. Logo em seguida, nós vamos inserir os comandos para inserir a nossa referência no documento, através dos comandos. Cadê? _ bibliography style, para definir o estilo da referência de vocês, seja em ordem alfabética, enfim, vocês viram no slide. Em seguida, nós vamos inserir o comando _ bibliography e falar o nome do nosso arquivo. Esse erro na acentuação e cedilha na referência, tem como arrumar? No caso, isso aqui seria? O nosso colega perguntou aqui, pessoal, esse erro na acentuação e cedilha na referência, tem como arrumar? Então, Wagner, né? Cadê? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Esses dados estão aqui na referência, tá? Isso aqui, ele está da forma que nós inserimos aqui no banco de dados, tá? Tudo que tem, claro que tem algumas coisas aqui que precisam organizar, né? Mas nós podemos tudo fazer isso aqui no nosso arquivo de referência, tá? Percebam que da forma que está inserido aqui o texto, ó, eu posso até ir ajeitando aqui, né? Que eu realmente não atentei para isso. Mas da forma que nós inserirmos aqui no nosso arquivo, é que vai aparecer aqui, tá? Ele só vai organizar, mas todos os dados, da forma que vai aparecer, somos nós que vamos digitar aqui, tá? Esses erros aqui é porque realmente eu não atentei aqui para os textos, tá? Mas é tranquilo, eu só vim aqui e eu vou organizando da forma que eu quero, tá? Mas realmente o LaTeX ele só organiza, tá? Os textos, tudo que vai aparecer aqui, se tiver erro de digitação, é tudo culpa nossa, tá? Caso realmente eu só copiei essas referências para estar mostrando para vocês, mas dá para consertar aqui, ó. Cadê? Comunicação alternativa. Deixa eu ver se vai funcionar. O único trabalho do LaTeX, pessoal, é simplesmente gerar nossa referência e organizar, tá? Mas todo texto somos nós que definimos aí, tá? Para a situação sair com letra maiúscula. Codificação. Deixa eu observar isso aqui. Não. Realmente, não tem a ver com a codificação nesse caso, tá? Realmente foi porque as letras maiúsculas que estavam aqui também na minha referência, tá? Realmente foi um erro na minha digitação aqui. Eu só copiei, na verdade, isso aqui. Mas se você inserir organizado isso aqui, formatado, não vai ter esses problemas aqui, tá? Realmente faltei atentar para esses detalhes, tá? Mas aqui, ó, já consertei, tudo normal, beleza? Tranquilo, pessoal. Lembrem disso, tá? O LaTeX ele não vai mexer aqui nos nossos textos, tá? Se tiver algum erro de formatação, uma coisa, nós temos que ir ajeitando aqui no nosso documento, tá? Então, tranquilo. Eu realmente só copiei essas referências aqui para estar mostrando. Deixa eu voltar aqui ao principal. Eu parei nos comandos, né? Então, vamos utilizar o comando bibliography style para definir o estilo, tá? Seja em ordem alfabética aí ou não.
Vamos inserir também o contrabarra bibliography e inserir o nome do nosso arquivo, tá? Para ele saber onde está o nosso arquivo de referências. No caso, eu dei o nome de referência, tá? Vocês vão colocar sem a extensão, tá? Lembrem disso. Lembrando que o nome vocês que vão definir aí, tá? Fica a critério de vocês também. Após isso, ele vai gerar a nossa página somente com as referências. E aí nós vamos citar no texto ou não, tá? Você vai definir se quer que apareça no texto, utiliza o comando _cite. Se você só quer que ela apareça aqui, utiliza o comando _no_cite. Então, pessoal, o conteúdo da aula de hoje foi um pouco menor que o das outras, tá? Mas era o que restou do nosso conteúdo do nosso curso, tá? De verdade, eu espero que vocês tenham entendido esses conteúdos aí, tá? Não são difíceis, como vocês puderam ver, a gente conseguiu gerar aí nosso sumário, referência, índice remissivo bem rápido, sem muito trabalho, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, pessoal, hora é agora, tá? Lembrando que amanhã a gente vai somente fazer uma atividade, tá? Não vai ter conteúdo de aula. Eu vou só explicar a atividade para vocês, dar o template, vocês que vão fazer as atividades, tá? Eu só vou estar tirando as dúvidas e ao fim nós vamos resolver todo mundo junto, tá? A atividade, ela vai conter tudo que nós vimos ao longo das aulas, tá? Claro que não é nada muito difícil, mas vai ter aí um pouquinho de trabalho para vocês estarem fazendo. Recomendo que quem puder fazer, faça, porque vai ser bacana para vocês estarem praticando tudo que nós vimos, tá? E se alguém tiver alguma dúvida aí, pessoal, a hora é agora, tá? Nosso curso já está chegando quase ao fim aí. Amanhã é a nossa última aula. Nossa prova valendo 100 pontos. Qualquer dúvida, só mandar aí no chat que eu estou acompanhando, tá? Se quiser que eu repita alguma coisa ou alguém quiser contribuir, falar alguma coisa, fique à vontade, tá? A aula foi menor do que de costume, mas os conteúdos foram bem importantes. Quarta, quinta. Só se ninguém tiver nenhuma dúvida, antes de eu passar a frequência, tá? Eu deixei aqui algumas atividades, tá, pessoal? Para vocês estarem fazendo aí. Tudo que nós acabamos de ver, tá? Eu não vou resolver com vocês, porque foi tudo que eu acabei de fazer. Ó, a primeira atividade. Cria um sumário no seu documento e insira uma seção e subseção. Né? Eu acabei de fazer isso. A segunda atividade. Oi, Patrícia. Patrícia mandou aqui. Eu ainda estou com alguns problemas. Pode falar aí, tá? Se a gente puder estar ajudando. Só mandar aí pra gente, tá? Você mostra aí. O que é que não aparece, Patrícia? O índice, o sumário, a referência? Seria a referência? Mostrei as abas lá do Overleaf. Qual? Essas abas aqui, ó. Dos arquivos, do código, do arquivo de saída. Mas por que não aparece? O que é que está acontecendo? Tem alguma mensagem, algum erro? Não sei. Deixa eu ver como eu posso. Porque aqui, né, na verdade, não tem muito segredo, né? Ao menos que realmente esteja dando erro, mas. Deixa eu ver, vou até abrir um novo arquivo aqui para a gente ver isso juntos. Aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui.
Essa aqui é a nossa tela principal, certo? Você consegue... A mesma foto. Tá ok, pode mandar, eu tô aqui observando. Essa aqui é a nossa tela principal, né? Se você abrir aqui o teu documento, tá? Não tem o que dá erro, né? Na verdade, né? Mas vamos observar aqui o teu problema. Tô aguardando a foto aqui no e-mail, tá? Ele já abre todas as abas normalmente, tá? Esse é o ambiente aqui padrão do Overleaf. Não tem como... A menos que talvez você não esteja enxergando aqui as abas, talvez, aqui no cantinho. Sei lá. Mas manda aí que eu tô aguardando. Pessoal, se alguém tiver também mais alguma dúvida, mande aí pra gente, tá? Contribuir para a aula. Quando a gente aguarda aí a nossa colega mandar, né? O problema, eu vou só explicando aqui as atividades já para vocês, né? São 3 atividades simples, tá? Tudo que nós vimos. A primeira, para a gente criar um sumário, nós vimos como faz isso, qual é o comando, e inserir, né, no nosso sumário uma seção e subseção aí, que a gente vai definindo ao longo do texto. Simples, bem simples mesmo de estar fazendo. A nossa segunda questão, para a gente estar criando um índice remissivo e inserir 3 palavras nele. Nós vimos também como faz isso, tá? São 3 etapas simples. Eu sei que vocês são safos aí, vão estar fazendo isso tranquilo. E a por último, e até a renumeração aqui, eu botei quarta, terceira, crie 2 itens de referência utilizando o BibTeX e depois faça a citação dessas 2 referências no seu texto. Então, vocês também acabaram de ver como a gente cria o nosso arquivo BibTeX, quais os comandos para estar gerando e como faz para estar citando. Vou usar algum pacote. Só um momento aqui, deixa eu só baixar aqui o e-mail da Patrícia. Já vou responder aqui a pergunta do nosso colega. Alinhamento. Progress. Transport. Realmente, tá, o nosso colega está com problema aqui. A gente vai fazer o seguinte, você... É Patrícia, né? Você tem como fazer um link para mim, tá? Aqui em compartilhar, aqui no cantinho, tá? Você gera o link, tá? Aí eu vou entrar aí na tua sessão e tentar te ajudar, tá? Realmente é estranho aqui essa tela, que ele já abre tudo normal, tá? Você consegue fazer isso aí para mim? É só compartilhar e inserir o meu e-mail lá, que eu vou poder acessar junto contigo aí, e a gente resolve isso, tá? Enquanto isso, o Wagner perguntou aqui. Para formatar no padrão ABNT, é usado algum pacote? Então, Wagner, boa pergunta. Para a gente estar formatando nosso documento em ABNT, na verdade tem várias formas, tá? A gente pode simplesmente pegar um modelo aí de monografia, né, o artigo, e ir, né, utilizando os parâmetros da ABNT. Por exemplo, o alinhamento, tem um comando para alinhamento. Então, alinhamento, se eu não tenho nada, 2 para a esquerda, 2 para o topo, 3 para a direita, 3 para baixo. Então, você vai olhando, né, e vai inserindo. No entanto, tem uma classe de documento, tá? Se eu não estou enganado, é o ABNText2. Ela é uma classe de documento para ABNT, tá? Ela já vai deixar o teu documento todo no formato ABNT. Eu só não tenho agora como te explicar direito, porque eu também
Não, faz um tempo que eu não uso esse ABNText 2, mas se eu não estou enganado é esse. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho no Google. Se é esse mesmo a classe, ABNText 2. Ela se usa todos os parâmetros da ABNT, se eu não estou enganado. Deixa eu ver. Mas boa pergunta do nosso colega aí, contribuindo para a nossa aula. Mas sobre essa questão da formatação, pessoal, existem inúmeras formas da gente estar criando o nosso documento, tá? O nosso curso ele visa mostrar aqui a nossa base, né? O que é, entre aspas, assim, o mais importante para você estar começando a formatar esse seu documento, tá? Mas, como eu falei, a comunidade na internet do LaTeX é muito grande, tá? Não tem como a gente saber tudo, porque a todo momento são criados novos comandos, novas funções, novos pacotes. Então, a todo momento a gente tem que estar se atualizando, tá? Eu recomendo muito grande para vocês que vocês dê uma pesquisada também na internet, no YouTube, tem muito conteúdo mesmo, tá? Tipo, do que vocês estão precisando. Isso aqui é uma base, sem sombra de dúvida, extremamente importante, mas a gente sempre tem que estar olhando fora da casinha, tá? Tem que estar procurando mais, porque tem muito conteúdo, tá? A BNTeX 2. Aqui, acho que eu achei. Elaborar documentos, relatórios. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês a minha tela aqui. Aqui, galera, se vocês derem uma pesquisada, dar um Google aí, tá, a respeito da BNTeX 2, vocês vão ver algumas informações. O pacote existe. Algum pacote. Então, professor, eu estou falando aqui, né, que no caso, a gente pode estar editando esse documento direto, aqui a gente pode estar especificando, tipo, fugiu a palavra. Oh, meu Deus. A gente pode formatar esse nosso documento, né, conforme a BNT, indicando, informando aqui os parâmetros diretamente no código, tá? No caso, o alinhamento, você especifica com insere o pacote, ou se for... Me fugiu a palavra. Só um minuto. Ou definir o espaçamento entre linhas, a gente pode, né, ver quais são as especificações da BNT e informando isso diretamente aqui no nosso preâmbulo, tá? Tem essa forma, tá? Por exemplo, quero inserir aqui o espaçamento entre linhas de 1,5. Tem um pacote SetSpace, que a gente pode estar fazendo isso, ou nós podemos também estar utilizando o pacote para indentação do nosso documento ficar já toda padrão, tá? Pode fazer dessa forma, e como eu falei, pessoal, porque eu não tenho certeza nesse momento, mas tenho a classe de documento ABNTeX 2, tá? Vocês estão vendo aí, tá? Que no caso ela já, aqui ó, é uma suíte que atende os requisitos da norma da BNT, tá? Elaboração de documentos científicos brasileiros, como artigos, relatórios técnicos, trabalhos acadêmicos e tese. Então essa classe aqui, se a gente inserir aqui, né, ela já vai deixar aqui nosso trabalho todo preparado para receber os parâmetros conforme as normas da BNT, né? Deixa eu ver o que vai acontecer se eu tentar mudar minha classe. Realmente faz um tempo que eu não aperto isso aqui.
Não, deu alguns erros aqui. Mas posso estar verificando melhor se a BNTEX 2 aqui após a aula, que realmente eu não tenho autoridade nesse momento para me estar falando para vocês, tá? Eu não quero falar besteira. Mas como eu falei, por exemplo, aqui, o nosso caso é um artigo, né, nosso documento. Então nós podemos definir manualmente no nosso código, por exemplo, o tipo de folha que nós vamos usar, se for A4, ou se nós quisermos inserir o tamanho da letra, o tamanho da fonte. Essas especificações, por exemplo, a gente pode ver quais são da BNT, no caso, o alinhamento, qual é o tamanho do alinhamento? 1,5. Então a gente insere o comando, especifica 1,5. Podemos fazer dessa forma, né? Mas sim, podemos também utilizar essa classe lá do ABNTEX 2 também. Mas sim, existem várias formas de a gente estar formatando esse nosso documento conforme a BNT, tá, pessoal? Eu vou procurar melhor a respeito da ABNTEX 2 para me estar informando para vocês isso, que é muito importante, de fato, essa dúvida, tá? Tem aqui também um pacote para definir as margens, tudo isso que, no caso, a BNT especifica, né, nós podemos estar informando diretamente no código. No caso aqui eu coloquei a margem conforme a BNT, tá? Mas eu só usei o pacote Geometry, tá? Então tem várias formas de a gente estar podendo resolver esse problema, tá? Em relação ao pacote, eu vou me informar melhor aqui, tá? E após a aula, pode ter certeza que eu vou mandar no e-mail já para vocês alguma informação lá, tá? Eu não quero passar aqui algo que eu não tenho certeza. Então, deixa eu ver aqui a nossa colega, se ela mandou aqui para mim o e-mail. Tá? Porque pode ser que alguém mais esteja com esse problema. Aí a gente já informa. Estou entrando aqui no projeto da Patrícia, tá? Essa é uma das vantagens do LaTeX, tá, pessoal? Do Overleaf, na verdade. A gente pode estar editando o mesmo projeto, né? Que a pessoa. Ela compartilhou o link comigo. Nossa, tem alguns erros aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Tem uma coisa... Ah, tá, já vi aqui algumas coisas. Deixa eu ver se eu compartilho com o pessoal essa aqui pra gente ir editando, tá? Pessoal, esse aqui é o projeto da Patrícia, tá? Sim, a boa resposta do professor Elton aqui também, tá, pessoal? Comando que vizinhos de gramado escrito são nós mesmos. Tem o comando... Deixa eu me lembrar o nome aqui. É o... Muito comando, meu pai. Deixa eu lembrar aqui. Se eu não estou enganado, quando a gente especifica aqui, tá? O próprio pacote... O professor pode até me confirmar isso aqui aí no chat. Mas se eu não estou enganado, quando a gente especifica já o pacote Babel... Seria o Babel? UTF-8, input tank, AppX enumerate. Acho que é o pacote Babel. Quando a gente especifica aqui no nosso código, né, o pacote Babel, deixa eu ver se eu mostro. Ele já
vai começar a fazer a nossa a revisão dos erros, né, em português. Sim, tem essa solução, né, que a pessoa pode vir aqui no canto, né, e colocar aqui. Cadê? Português, português. Spell check, acho que é aqui, tá? Aí tu coloca aqui português. Aí ele já vai começar a fazer revisão em português. Mas, se eu não estou enganado, também o pacote Babel, ele também ele faz essa função para a gente aqui, né? Mas tem essas duas funções, essas duas formas de colocar. Sim, mas como ele especificou aí no nosso chat, você pode vir aqui no menu, tá? E simplesmente colocar aqui, ó, spell check, né? Não sei como vai ter em português aí. E procurar aqui português, né? Ele já vai fazer a revisão em português para você, tá? Agora deixa eu ajudar aqui a nossa colega Patrícia, né? Que ela tá tendo aqui alguns problemas. Deixa eu ver, tá? Então, Patrícia, aqui, olha, eu já percebo aqui, ó, tu colocou o pacote, né, para colocar as cores do documento, tu colocou separado aqui, tá? Não é separado, é tudo junto, mas eu acho que não é só esse problema, não. 24. Acho que tu esqueceu de colocar também o pacote. Ah, então tem bastante coisa errada aqui. Documento class, tank, margem, linha, alinhamento, begin numerate. Então, né, aqui tem bastante coisa, tem que consertar, né? Na verdade, por exemplo, aqui, cadê a marcação? Aqui, ó, tu colocou, ao invés de colocar o ambiente, né? O minto está correto, peguei numerate. Faltou tu fechar aqui o documento, tá? Aqui, no caso, tu só colocou o begin, né? Faltou fechar aqui com end document. Deixa eu ver se não tá aqui pelo meio. Aqui já tiram bastante problemas. Deixa eu ver se tá tudo aqui agora, tá? Vamos ver. Aí, ó. Só esqueceu mesmo de colocar, de finalizar o documento, tá? É muito importante esse begin e end document, tá? Porque se não tiver, vai acontecer o que aconteceu. No mais, né? Tá legalzinho aqui. Que foi outro problema que se falou? A referência, né? Não, mano, não, mas sem problema, normal, pessoal. A gente às vezes tem alguns problemas, tranquilo, é só manter a calma e procurar que problema. Ele até estava informando aqui no ladinho, né? Que tava aberto o Begin Document, mas não estava fechado. Então, só prestar uma atenção. Você falou da questão da referência, não foi? Pode me confirmar aí no chat? Não tava. Ah, não, era as abas, né? Não estava aparecida. Então, né? As abas eu uso normal aqui, o arquivo de saída e meus arquivos, tá? Mais algum problema aí em relação aqui ao documento? Eu acho que era só isso mesmo, né? Mas tá legal aí, ó. Você digitou tudo correto. É isso aí. Agora é só fazer atividade lá, né? Para
gerar aí o teu sumário, índice emissivo, referências, tá? Eu vou sair aqui do teu projeto, tá? Ver se eu consigo voltar para o meu. Beleza? Então, galera, esse foi o conteúdo, tá? Se ninguém tiver mais algum tipo de dúvida, eu vou mandar aqui para vocês a frequência, tá? Provavelmente, eu acho que amanhã de manhã eu vou estar mandando já o e-mail. Hoje eu vou mandar o e-mail com os assuntos referentes à aula de hoje. E amanhã eu vou mandar um e-mail com o template que a gente vai utilizar, que vocês vão utilizar, na verdade, para estar resolvendo a atividade. E as questões, tá?